Agora, uma partinha grande e complicada para a gente falar um pouquinho é comparar a anatomia do sistema circulatório, do cardiovascular, nos principais grupos de vertebrados. Não esquece, por favor, que na verdade, quando a gente classifica o reino animal, a subdivisão que existe de reino, né, os filos, eles vêm divididos em cordados. Né? Nós, vertebrados, somos animais cordados, do filo Chordata, e somos do subfilo Vertebrata. E os vertebrados geralmente aparecem em prova com uma comparação da circulação entre eles. Tá? Então são 5 grupos principais que eu vou falar aqui com vocês. Na verdade, tem um sexto aqui no meio, e eu vou falar dele na hora certa. Quais são eles? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Aqui no meio uma divisãozinha para répteis, você já vai ver, tá legal? Então vamos falar da circulação de cada grupo. Como o meu quadro é bem pequenininho, essa aula vai ficar picada, só que a gente vai comparando o sistema circulatório de Chopin com o sistema circulatório. Tudo começando pelo primeiro dos vertebrados em relação à origem, né, que são os peixes. Os vertebrados mais simples, falando do sistema circulatório. Só que além dos peixes aqui, eu também posso colocar um outro grupo, que são as larvas dos anfíbios. Os girinos, animais que também são aquáticos, eles antes de sofrer metamorfose, têm um sistema circulatório bastante semelhante ao dos peixes. Só para você ter uma ideia, como os girinos são animais aquáticos, eles também respiram por brânquias. E tem o coração, assim como o coração dos peixes, com 2 cavidades, um coração bicavitário, tá legal? A cavidade de chegada de sangue, que se chama átrio, sempre é o átrio, e a cavidade de saída de sangue, que se chama ventrículo. Então, ao ver a circulação dos peixes, você vê que o coração dele é bicavitário. Tem um átrio para a chegada do sangue e um ventrículo para a saída, então. O coração bombeia sangue para as brânquias, e esse coração que chega nas brânquias, esse sangue que chega nas brânquias de chupa, é um sangue venoso. É um sangue rico em gás carbônico. Esse gás carbônico está vindo do corpo. Dá uma acompanhada aqui comigo. Ó. O corpo manda gás carbônico para o coração. No coração só passa sangue rico em gás carbônico, o sangue venoso. Aí esse sangue venoso é bombeado para a brânquia, e esse bombeamento é muito importante. Porque quando o ventrículo bombeia sangue para a brânquia, aumenta a pressão sanguínea que chega na brânquia. Essa pressão facilita a difusão, a troca de gases entre sangue e água. Estamos falando de peixe e larvas de anfíbios, animais aquáticos. E aqui a brânquia manda gás carbônico para a água e absorve oxigênio. O sangue, que era venoso, vai originar um sangue arterial. Aí esse amigo sangue arterial vai ser enviado das brânquias para o corpo. O corpo absorve oxigênio, o corpo libera gás carbônico e o sangue volta a ser venoso. Esse sangue venoso vem para o coração, fechando o circuito circulatório. Então, na circulação de peixes e nas larvas dos anfíbios, a circulação passa uma única vez pelo coração. Quando a circulação passa uma vez pelo coração, nós chamamos de simples. A circulação sempre passa por vasos ou pelo próprio coração. A circulação é fechada. A classificação que nós usamos na primeira aula sobre circulação. Rangel, ela é completa ou é incompleta? É melhor não usar essa classificação com os peixes e com a larva dos anfíbios. Por quê? Porque a circulação ser completa ou incompleta tem a ver com a mistura ou não de sangue nesses caras. E aqui não dá para ter mistura de sangue, por quê? Porque pelo coração só passa sangue venoso. Então, a melhor coisa é não classificá-lo como completo ou incompleto, beleza? Já ouvi muita gente classificando como completo, eu não gosto dessa classificação, pelo simples motivo que para ser uma circulação completa, você teria que ter a possibilidade dos sangues se misturarem. E aqui não há essa possibilidade, tudo bem? Então, essa é a circulação dos peixes e das larvas dos anfíbios. Aí essas larvas, quando sofrem metamorfose, dentre as características que são transformadas na metamorfose, tem uma transformação cardíaca. O coração que era bicavitário vira um coração agora tricavitário, com 2 cavidades de chegada de sangue, 2 átrios, e uma cavidade única de saída, um ventrículo. Então agora tem 2 átrios e o ventrículo no coração. O coração virou um coração tricavitário. Uma outra mudança muito importante na metamorfose desses animais é que a larva do anfíbio tem respiração branquial por ser um ser aquático. Os anfíbios adultos terrestres passam a ter
respiração pulmonar. Essa alteração na respiração, ela também acaba tendo uma nova eficiência na hora de captar o oxigênio, né? Então, as brânquias que trocavam gases respiratórios com a água, agora são substituídas pelos pulmões, que trocam gases respiratórios com ar atmosférico. Mas, Rangel, eu sempre aprendi que anfíbios, sapos, pererecas, rãs, têm respiração cutânea. E tem mesmo. Cadê ela? Vai aparecer. Dá só um pouquinho de paciência e você vai ver, ela aparece já já. Tá legal? Como é que é o esquema circulatório aqui quando a gente fala de anfíbios? Olha só. O corpo manda para o coração um sangue rico em gás carbônico, um sangue venoso. Se habitua, por favor, que o sangue venoso vai aparecer nesses esquemas, sempre em azul. Aí esse sangue venoso é mandado para o ventrículo por uma válvula cardíaca. Do pulmão para o coração vem um sangue arterial. Esse sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. O átrio cardíaco recebe o sangue arterial vindo do pulmão e repassa esse sangue arterial para o ventrículo. Daí veio o problema. Apesar de serem dois átrios e cada um receber sangue de tipo diferente, os dois enviam sangue para o ventrículo e no ventrículo ocorre a mistura de sangue. Quando o ventrículo vai bombear sangue ou para os pulmões ou para o corpo, o sangue acaba sendo misturado. Olha só, o ventrículo bombeia sangue venoso para o pulmão, só que aqui ocorreu mistura grave de sangue. Então também vai sangue arterial. O coração bombeou o sangue arterial para o corpo, rico em oxigênio, só que como houve mistura de sangue no ventrículo, também foi muito sangue venoso. O que acaba acontecendo? O corpo do anfíbio acaba sendo enviado para ele uma quantidade grande de oxigênio do sangue arterial e uma quantidade grande de gás carbônico do sangue venoso. Os dois aqui, arterial e venoso, com bastante quantidade indo em direção ao organismo. Como é que a evolução resolveu esse problema? Gente, quando o sangue sai do coração, ele pode passar pelos órgãos do corpo, inclusive pela pele do anfíbio. E ao passar pela pele, parte do gás carbônico que estava nesse sangue misturado acaba sendo trocado com oxigênio no ar atmosférico. Então a pele acaba absorvendo oxigênio e liberando gás carbônico, fazendo uma maior oxigenação do sangue que vai em direção ao corpo, minimizando ou mitigando o efeito do gás carbônico que chega aqui. Com esse um pouco mais de oxigênio que chega no corpo do anfíbio, o anfíbio consegue produzir mais energia para sobreviver no ambiente terrestre. Não esquece que a sobrevivência no ambiente terrestre é mais custosa energeticamente do que no ambiente aquático. No ambiente terrestre, por exemplo, você tem que sustentar o corpo. Por exemplo, pegar o Rangel no colo não é fácil. Numa piscina, facilitou muito, porque o empuxo diminui minha força-peso. Não é assim? Então, quando o cara vive no ambiente terrestre, tem que gastar mais energia para isso. A respiração cutânea dos anfíbios acaba ajeitando um pouquinho, minimizando o problema causado por esse coração tricavitário presente neles. Tá legal? Então os anfíbios têm um coração com 3 cavidades, o que acaba sendo vantajoso. Por quê? Quando o ventrículo bombeia sangue para o pulmão, manda o sangue em alta pressão, facilitando essa transformação em sangue arterial. Quando o ventrículo manda o sangue em maior pressão para o corpo, facilita a absorção de oxigênio. Quanto mais oxigênio, mais energia produzida. No caso dos anfíbios, a circulação passa, pulmão, coração, corpo, corpo, coração, pulmão. Passa 2 vezes pelo coração. Como passa 2 vezes, é uma circulação dupla. Sai dos vasos sanguíneos ou do coração? Não. Está sempre em vasos ou no coração. É uma circulação fechada. E mistura de sangue? Ocorre mistura de sangue arterial e venoso? Ocorre. Dentro dos ventrículos, o sangue acaba sendo misturado, por isso a circulação é chamada de incompleta. Galera, tirando a parte da pele para fazer a troca de gases que ocorre nos anfíbios, tem outro grupo de animais que tem uma circulação bem parecida, com um ventrículo único que dá essa mistura ou que permite a mistura acontecer. Esse grupo são os peixes pulmonados, como a piramboia amazônica. Peixes que respiram por pulmão
e podem sobreviver até 3 meses fora d'água desde que enterrados, para a pele não ressecar. Esses caras também têm circulação dupla fechada incompleta com coração tricavitário. Porém, esse conserto da pele eles não conseguem fazer. Mas, Rangel, se eles não conseguem fazer o conserto, não vai gás carbônico demais pro corpo? Acaba indo mais gás carbônico que no anfíbio, tá legal? Só que lembra, ele vive na água. Então, o custo energético da vida desse cara é um pouquinho menor. Beleza? Então, circulação de peixes e anfíbios para você começar a entender o processo. Anota aí, por favor. Tira o print. Valeu. Continuando a nossa anatomia comparada da circulação, vamos agora falar do grupo que, evolutivamente, pelo menos em relação à questão de tempo, surgiu depois dos ancestrais dos nossos anfíbios atuais, né? Depois dos anfíbios, quem a gente acaba encontrando em ordem evolutiva? Quem acabou aparecendo na Terra após anfíbios são os répteis. Répteis são animais que conquistam definitivamente o ambiente terrestre e algumas características são fundamentais para essa conquista. Por exemplo, os anfíbios são animais vertebrados que fazem fecundação externa, igualzinho os peixes. Botam ovos na água, esses ovos nadam e se encontram, onde formam ovos aquáticos também. Esses ovos têm casca geralmente permeável à água e permitem trocas de substâncias. Os répteis, ao conquistar o ambiente terrestre, eles começam a chegar em um ambiente novo, onde, por exemplo, a reprodução já não pode mais ser fora do corpo. Então eles desenvolvem fecundação interna. Macho e fêmea copulam, o macho introduz gametas na fêmea, ocorre a fecundação e são formados ovos com anexos que permitem a sobrevivência em ambiente terrestre. Por exemplo, uma casca calcária quase impermeável, permeável a gases e um pouquinho ali de outras substâncias. Amnion, que evita a dessecação do embrião, quase não saiu, e também protege ele. Alantose, que permite excreção e respiração, por exemplo, com alantocólio. Um saco vitelínico para armazenar nutrientes, mas que os anfíbios também já tinham. Então surge um ovo que permite a conquista do ambiente terrestre. Só que eu falei, ao falar de anfíbios, que a conquista do ambiente terrestre demandava um maior custo energético. Então os répteis vão depender de mais energia ainda do que os anfíbios já dependiam. E como é que eles conseguem essa energia maior? Bem, a evolução deu duas vantagens para os répteis em relação aos anfíbios. Primeira, o pulmão ele é mais eficiente do que o pulmão dos anfíbios. O pulmão dos répteis acaba se desenvolvendo mais e tendo maior superfície de contato para a troca de gases em relação ao anfíbio. Então, o sangue que sai do pulmão do anfíbio tem uma menor pressão de oxigênio se comparado com o sangue dos répteis. Os pulmões são mais eficientes, tá legal? Outra mudança está no coração. Vamos ver essa mudança com calma para começar a entender? Então, olha só. Nos pulmões dos répteis chega sangue venoso. Esse sangue venoso passa por um processo do pulmão conhecido como hematose. Lembra dele? A hematose é a transformação de sangue venoso em sangue arterial. Aí o sangue arterial, rico em oxigênio, vai em direção ao coração do réptil. Esse coração do réptil tem dois átrios. No átrio esquerdo chega o sangue arterial. Esse sangue arterial, chegando no átrio esquerdo, passa... Opa, caneta de cor errada. Passa para o ventrículo cardíaco. Mas aí é que tá. Os répteis continuam tendo um coração tricavitário. Igual dos anfíbios, que tinham dois átrios e um ventrículo, os répteis também. Dois átrios e um ventrículo. Só que nesse ventrículo aqui, começa a surgir uma estrutura que quase o separa. Não separa, mas diminui o vão livre do ventrículo que existia aqui nos anfíbios. Como assim, Rangel? Deixa eu te mostrar. Ó, o corpo manda sangue venoso para o átrio direito. Está aqui o sangue venoso chegando. Beleza? Esse sangue venoso vai passar por uma válvula cardíaca para o ventrículo. O ventrículo é único. Só que essa membrana, que quase separa o ventrículo em dois, diminui a mistura de sangue arterial com sangue venoso que pode ocorrer no ventrículo. Então, quando o coração sofre contração e manda sangue para o corpo, esse sangue oxigenado, um sangue arterial, ele acaba mandando também sangue venoso, porque tem mistura, lembra? Só que a mistura é muito menor. Então, a quantidade de gás carbônico enviada para o corpo agora é bem menor do que aquela
enviada pelos anfíbios. Esse septo, essa divisão no ventrículo, minimiza a mistura de sangues, apesar dela ainda acontecer. Quando o ventrículo bombeia sangue venoso para o pulmão, acaba mandando também um pouco de sangue com oxigênio, porque a mistura ainda acontece. Ela ainda acontece, mas é minimizada. Minimizada por quem? Por uma membrana que quase separa o ventrículo em dois. Essa membrana tem um nome. O nome é septo de Sabatier. O septo de Sabatier é que é responsável por esse quase fim de misturas de sangue que ocorreria no coração dos répteis. Belezinha? Quase não teve mistura, mas teve. Como teve, a circulação dos répteis ela é dupla igual à dos anfíbios, porque é pulmão, coração, corpo, corpo, coração, pulmão. Ela é fechada porque ou passa por vasos ou pelo próprio coração, mas continua incompleta. E é incompleta por quê? Porque o septo de Sabatier ele quase separa o ventrículo em dois, mas não separa. E dessa forma ocorre a mistura de sangue. Como a mistura é muito menor do que a mistura que ocorre nos anfíbios, e o pulmão é muito mais eficiente, a tal da respiração cutânea perde relevância. E aí os répteis são revestidos em o seu tegumento, ou por placas dérmicas, ou por escamas, que deixam o corpo deles bem sequinho, facilitando a conquista do ambiente terrestre. Beleza? Então essa é a circulação dos répteis, para você comparar com a circulação dos anfíbios. Belezinha? Então beleza, os répteis vieram evolutivamente pós os anfíbios, e aí o septo de Sabatier reduziu a mistura de sangue. Faz sentido. Só que tem um grupo integrante dos répteis atuais, os crocodilianos, onde estão crocodilos e jacarés, que tiveram uma evolução um pouquinho diferente. E o septo de Sabatier, comum aos répteis, acabou se fechando nos crocodilianos e formando uma membrana interventricular, entre ventrículos. E com essa membrana interventricular, o coração dos crocodilianos acabou virando um coração tetracavitário, com duas cavidades de chegada de sangue, dois átrios. Você vai entender daqui a pouquinho por que eu vou botar esse adiátrio mais para a pontinha de fora. E dois ventrículos. Ou seja, agora o coração tem 4 cavidades. Os ventrículos são separados em 2, o que o septo de Sabatier começou a tentar fazer, mas não chegou a fechar. E aqui o ventrículo é único. Beleza, Rangel? Então acabou a mistura de sangue. Dentro do coração, acabou. Me mostra isso? Mostro sim. Olha só. Nos pulmões, chega sangue venoso. Esse sangue venoso é alvo da nossa amiga hematose. E por conta da hematose, ele vira um sangue arterial que chega até o átrio esquerdo. Chegou o sangue arterial aqui no átrio esquerdo, rico em oxigênio. Do átrio esquerdo passou para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele vai em direção ao corpo, abastecendo o corpo com mais oxigênio, aumentando a eficiência circulatória desses caras. Aí, o corpo manda um sangue rico em gás carbônico, um sangue venoso, até o átrio direito. O sangue passa por uma válvula para o ventrículo e sai por uma artéria em direção ao pulmão. E aqui vem o problema. Estava tudo tão bonitinho, estava tudo tão feliz. Com as 4 cavidades, não tinha mais mistura de sangue dentro do coração. E não tinha mesmo. O sangue parou de se misturar dentro do coração. Porém, quando as artérias saem dos ventrículos e passam por sobre o coração, elas acabam se tocando. E essa região de pequeno toque entre paredes acaba permitindo uma pequena troca de substâncias do sangue venoso de uma artéria para o arterial da outra. Do sangue arterial de uma artéria para o sangue venoso da outra. Então, por culpa dessa região de toque, acaba ainda havendo mistura de sangues em crocodilianos, porém não cardíaca, e sim feita por artérias, quando saem do coração e por cima dele se tocam. Esse toque entre as artérias dos répteis crocodilianos tem um nome.
O nome é foramen, ou forame apenas, de Paniza. Deixa eu sair da frente para você poder ver e enxergar um pouquinho melhor e fazer uma comparação entre a circulação dos répteis em geral, lacertídeos, ofídeos, quelônios, onde estão as tartarugas, e os crocodilianos. Esses caras, coração tetracavitário, alegria total, 4 cavidades, não misturou mais sangue. Esse cara aqui, circulação fechada, você já tinha visto aqui, e também dupla. Só que ela não conseguiu ser incompleta. Não conseguiu ser completa, desculpa. Por que não? Porque a mistura de sangue ocorre na saída das artérias do coração dos crocodilianos. Então, em jacarés e em crocodilos, ainda ocorre a mistura de sangue por conta do forame de Paniza, o toque de artérias, quando as artérias saem dos ventrículos e fora do coração acabam se tocando. Por isso, a circulação dos crocodilianos também é dupla, fechada e incompleta. Belezinha? Tira o print da comparação dos crocodilianos com os répteis. E para findar essa parte de anatomia comparada da circulação, agora a gente vai falar dos 2 últimos grupos de vertebrados, né? Dos 2 últimos cordados, que são aves e mamíferos. As aves e os mamíferos, eles têm algumas características em comum. Por exemplo, os 2 são tetracavitários. Desculpa quase mexendo aí, tá? Tava ajeitando um pouquinho no final aqui. Eles são tetracavitários, tá vendo? 1, 2, 3, 4 cavidades cardíacas. Mas isso já havia acontecido com crocodilianos. Os crocodilianos já tinham 2 átrios e 2 ventrículos. Isso fazia com que a circulação deles não houvesse mistura de sangue dentro do coração. Quando a gente classifica a circulação dos crocodilianos, dá para classificar como dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração, né? Pulmão, coração, corpo, corpo, coração, pulmão. A circulação é fechada, ela sempre passa por vasos ou pelo coração. Só que ela continua sendo incompleta por causa desse forame de Paniza aqui, o toque entre artérias. Então ela é incompleta. Eu acho que eu falei completa, falei errado, tá? Incompleta. Até que surgem aves e mamíferos, e nesses 2 grupos aqui, ó, nas aves e mamíferos, o coração tetracavitário faz com que o sangue não se misture e as artérias, quando saem, também não. Como assim? Vamos ver aqui com calma. Nos pulmões ocorre aquele processo chamado de hematose. Se você não lembra mais, hematose é a transformação do sangue venoso, aquele sangue rico em gás carbônico, em sangue arterial, o sangue rico em oxigênio. O sangue arterial dos pulmões chega no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, vai em direção ao corpo. Deixa eu botar as cavidades cardíacas aqui, ó. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. No corpo, as células do corpo consomem o oxigênio, geram gás carbônico metabolicamente, e esse gás carbônico vai no sangue venoso em direção ao átrio direito. Passa pela válvula tricúspide para o ventrículo direito, e o ventrículo direito manda o sangue pela artéria pulmonar para os pulmões. Notem que agora as artérias não se tocam. Na verdade, elas podem até se encostar, só não há uma área que permita a troca de substâncias. Portanto, não ocorre mistura de sangues, nem aves, nem mamíferos. Aí, quando a gente vai classificar a circulação desses 2 caras, a gente fala que é uma circulação também dupla, por passar 2 vezes no coração, também fechada, porque ela está sempre dentro de vasos, porém são os primeiros grupos de circulação completa, onde sangue arterial e sangue venoso não se misturam nem no coração, nem nos vasos que compõem o sistema cardiovascular. Pela circulação ser completa, vem uma grande vantagem evolutiva. Qual? A circulação completa acaba permitindo uma maior chegada de oxigênio às células do corpo. E nós sabemos que o oxigênio é o gás que auxilia na quebra da glicose, da oxidação da glicose para a geração de energia. Então, com mais oxigênio nas suas células, esses animais acabam sendo mais eficientes na geração de energia no organismo. Tanto isso é verdade que até os pulmões deles são mais eficientes do que dos répteis, dos anfíbios. Mamíferos têm pulmões alveolares. Os alvéolos aumentam a superfície de contato entre os capilares sanguíneos e o ar atmosférico, aumentando a troca de oxigênio entre sangue e ar atmosférico e sangue. No caso das aves,
O pulmão é parabranquial. O sentido de passagem de ar é contrário ao sentido de passagem de sangue. Isso facilita e aumenta a eficiência na troca de gases. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que tem mais oxigênio chegando ao sangue, quanto mais oxigênio, mais energia. E olha a coincidência, se é que eu posso chamar de coincidência, né? Com aumento de oxigênio, como eu falei, a oxidação da glicose é mais eficiente, isso faz esses caras gerarem mais energia para o corpo. E geram tanta energia, mas tanta energia, que eles acabam podendo desperdiçar essa energia. Como é que eles desperdiçam essa energia? Eles gastam parte da energia que eles produzem nesse metabolismo se termorregulando. Uma característica análoga evolutiva em comum das aves e dos mamíferos é que esses dois animais geram calor metabólico. Eles conseguem oxidar matéria orgânica para esquentar o corpo. E com isso, conseguem viver inclusive em ambientes de clima frio. Se eu te pedir para pensar numa ave de clima frio, você não consegue lembrar do pinguim? E de um mamífero de clima frio? Não dá para pensar, por exemplo, no urso polar? Então, aves e mamíferos conseguem viver em lugar frio, congelado, com temperatura negativa, muito porque conseguem gerar energia metabólica, energia por metabolismo, graças a uma maior oxigenação do sangue graças aos pulmões, e também uma eficiência melhor na circulação, que leva mais oxigênio às células do corpo, gerando mais energia. E com essa energia maior, com essa maior energia no meio, esses dois grupos animais acabaram desenvolvendo uma característica que é a endotermia. Eles são animais termia, acento no lugar errado. São animais endotérmicos, geram calor metabólico graças a essa melhor oxigenação que a circulação fechada, dupla, completa e com pulmões super eficientes trouxeram para eles. Então, aves e mamíferos são animais endotérmicos pela eficiência maior da circulação dos caras. Belezinha? Com isso a gente fecha o nosso esquema de anatomia comparada da circulação. Aproveita, tira aquele print maneiro aí, passa limpo para fixar a informação depois. Valeu? Bons estudos!